Mesmo que você consiga comer 3 refeições por dia, chega a um ponto, digamos, 3 da tarde, em que seu estômago vai ficar um pouco roncado e você corre o risco de ficar com fome. O que vem para salvar o dia? Um lanche. Mas o que acontecerá se o petisco que você procura acabar sendo um fruto proibido? A seguir está uma lista de lanches saborosos, deliciosos, salgados e doces, que foram proibidos em vários locais. Para descobrir o porquê, continue no vídeo. Estes cheetos têm sido uma delícia para muitas crianças desde que foram introduzidos há mais de meio século, mas foi somente na década de 1990 que se popularizou em diversos estabelecimentos e cafeterias de vários lugares do mundo. Em alguns lugares vieram para melhor e em outros para pior. Embora inegavelmente saboroso, o lanche picante foi proibido em vários distritos escolares no Novo México, Califórnia e Illinois por causa de sua falta de atributos nutricionais e, supostamente, por causa de um efeito colateral não intencional que pode ter deixado alguns pais de crianças em pânico. Por causa de uma grande quantidade de corante vermelho no salgadinho, eles transformam as fezes daqueles que comem grandes quantidades em uma cor vermelha ou laranja perturbadora, causando viagens desnecessárias para os postos de saúde e hospitais, deixando todos enlouquecidos, fazendo-os acreditar que há realmente uma emergência médica. Ferraro, uma marca italiana, é a fabricante de um famoso lanche oficialmente chamado de Kinder Surprise, mas mais comumente referido como Kinder Ovo. Estes deliciosos doces são feitos de uma casca de chocolate ao leite creme, e dentro da qual há um brinquedo que vem como brinde. Dentro vem um brinquedo, que geralmente vem em várias peças que requerem montagem. As crianças adoram a combinação única de doces e brinquedos. Embora os ovos Kinder fossem permitidos para importação no México e no Canadá, eles foram proibidos nos Estados Unidos. Por quê? Porque é ilegal que o doce contenha um objeto não nutritivo, neste caso, um brinquedo. As regras estipulam ainda que a venda de qualquer doce que contém um brinquedo ou bijuteria é proibida devido a preocupações com o risco de asfixia. Porém, em meados de 2017, tiveram a ideia de colocar os produtos separadamente. No final de 2019, o Tempe Elementary School District, no Arizona, proibiu um lanche aparentemente inocente em seus refeitórios, leite com chocolate. Ao fazer isso, eles se juntaram a Washington, D.C., Rochester, Minnesota e São Francisco, que já haviam proibido o tratamento. No caso de Tempe, a proibição fazia parte de uma iniciativa maior para reduzir a quantidade de açúcares adicionados e xarope de milho com alto teor de frutose consumidos pelos alunos. Embora a mistura do leite com chocolate do Arizona não tenha recebido nenhuma reclamação substancial dos pais ou alunos, ou assim foi relatado, a situação foi muito diferente para o Departamento de Educação da cidade de Nova York, também ponderando uma decisão contra produtos lácteos aromatizados na época. Vários congressistas de Nova York expressaram preocupação de que a proibição prejudicaria os produtores de leite. Em Ohio, um republicano chamado Bob, que era, na época, presidente do Comitê de Administração da Câmara dos Representantes, baniu, não um lanche comum mas um lanche bem famoso que eram as batatas fritas francesas e também torradas. Ele determinou que este alimento não deviam ser vendidos ou consumidos na cafeteria do seu estabelecimento. Isso, é claro, por razões simbólicas e políticas, já que a França se recusou a apoiar uma guerra no Iraque após o 11 de setembro, e Bob sentiu que comer batatas fritas francesas não era, portanto, um ato que o americano deveria cometer. Por mais ridículo que pareça, ele tinha precedentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, nomes alemães eram proibidos nos Estados Unidos, incluindo chucrute, rebatizado de Repolho da Liberdade, e sarampo alemão Sarampo da Liberdade. Claro, naquela época. Muitos devotos do chocolate Cadbury ficam perplexos quando compram o lanche nos Estados Unidos, observando que o sabor é marcadamente diferente das verdadeiras barras britânicas da Cadbury com as quais estão familiarizados. Essas pessoas não estão imaginando coisas. A gigante do chocolate Hershey possui os direitos de fazer e comercializar as barras Cadbury nos Estados Unidos, mas usa uma receita diferente daquela do outro lado do oceano. De cara observa-se que há uma mudança do primeiro ingrediente, leite na versão britânica, açúcar na norte-americana. O chocolate inglês também possui maior teor de gordura e não contém conservantes.
A R6 proíbe a venda do chocolate britânico Cadbury nos Estados Unidos e é agressiva na defesa de seu território, até mesmo processando pequenas lojas que tentam se safar com a venda do produto importado. Embora a R6 não seja uma agência reguladora, ela se reserva o direito de reprimir seus acordos de licenciamento. Já houve um lanche mais alegre do que um cupcake, especialmente um cupcake de aniversário, coberto com glacê e granulado? Talvez não. Mas isso não impediu a North Shore Elementary School, no condado de Knox, Tennessee, de proibi-los em 2016. Um bilhete foi enviado para casa aos pais que fizeram de trazer cupcakes para aniversários ou outras ocasiões especiais ou eventos mais simples. Na verdade, o diretor Brandon agia como a polícia alimentar para qualquer coisa que as crianças trouxessem de casa, insistindo que a comida atendesse às normas rígidas de calorias, sódio, açúcar e gordura. Ao expor suas regras, além de preocupações com a saúde, o diretor citou um incidente traumatizante em seu primeiro ano no cargo de diretor, onde um aluno comeu um doce e entrou em choque anafilático devido a uma forte alergia. A cultura da escola mudou um pouco desde que as diretrizes foram implementadas pelo rígido diretor. A maioria das proibições de lanches nesta lista são de origem norte-americanas, mas esta é um pouco diferente em mais de um aspecto. A polícia ordenou que um McDonald's específico em Edimburgo, na Escócia, parasse de vender milkshakes por um dia. Isso se deveu à localização deles, já que a lanchonete ficava perto de onde estava acontecendo um evento que contou com a presença do ativista Brexit Nigel Farage. Os manifestantes costumavam atacar pessoas com as quais não concordavam, regando-as com sorvete derretido. Tornou-se um movimento completo depois que um vídeo de 2019 retratando um indivíduo jogando um milkshake do McDonald's em Tommy Robinson, um ativista político britânico, que sofreria um incidente repetido poucos dias depois, se tornou viral. Mais ataques de mísseis de milkshakes direcionados assustaram os policiais, terminando no restaurante perto do evento Farage pendurando uma placa na porta que dizia: "Não venderemos milkshakes ou sorvetes esta noite." Isso se deve a um pedido da polícia devido a alguns eventos recentes. Na verdade, foi devido à proibição desse último lanche que este ganhou fama, o refrigerante. No final de 1800 até o início de 1900, as leis azuis foram aprovadas em muitos estados. As leis azuis são de natureza religiosa e restringem tudo o que possa ser considerado agradável o suficiente para ser pecaminoso. A venda de bebidas alcoólicas aos domingos foi proibida, e logo em seguida foi também proibida a venda de refrigerantes. O porquê não está totalmente claro, mas provavelmente tem algo a ver com os jovens que se reúnem nas lojas de refrigerantes aos finais de semana e causam muita bagunça. Esses locais onde a galera se reunia era lotada com carros de adolescentes recheados de refrigerantes e álcool. Desta forma, logo as leis azuis deram um jeito de bloquear esta diversão de fim de semana. De repente, os donos das lojas precisaram de uma bebida nova que fosse legal para vender aos domingos, então trocaram o refrigerante por suco e o álcool foi trocado por Nescau. Curioso, não é? Pizza é um lanche que pode ser uma refeição, dependendo se você está indo em fatias ou nela inteira. Não importa como você queira chamá-lo, para os residentes de São Vitaliano, uma pequena cidade na Itália, simplesmente se tornou um problema. Em 2015, a pequena cidade estava sendo sufocada pela poluição em níveis vistos com mais frequência nas grandes cidades. Logo deram um jeito de culpar os fornos a lenha usados para fazer pizzas, alegando que este era o maior causador dessa grande poluição. As empresas da cidade foram proibidas de usar os fornos, a menos que tivessem um filtro particular. Os fabricantes de pizza em São Vitaliano ficaram compreensivelmente irritados, alegando que suas deliciosas pizzas não eram culpadas pela poluição do ar. O Monte Vesúvio, um vulcão em grande parte adormecido, mas não extinto, fica a menos de 20 milhas de São Vitaliano, então é possível que eles tivessem razão. Por último temos aqui a pipoca. Parece loucura pensar em curtir um filme na tela grande sem a trilha sonora constante de gente mastigando a velha e boa pipoca, mas a certa altura o lanche foi proibido nos cinemas. Quando os cinemas foram inaugurados, eles exibiam filmes mudos, o que exigia um maior nível de alfabetização e atraíam públicos mais sofisticados, que muitas vezes se vestiam e se comportavam como se estivessem indo a um teatro tradicional. As próprias salas de cinema refletiam isso, com móveis caros,
incluindo tapetes felpudos nos quais os proprietários não queriam triturar comida, daí a proibição da pipoca. Com a invenção dos talkies, a cultura de ir ao cinema mudou, assim como os próprios cinemas. Os proprietários perceberam que poderiam ter um lucro enorme vendendo pipoca em seus lobbies e, portanto, agora associaremos para sempre o lanche amanteigado aos nossos filmes favoritos. Então é isso, pessoal. Esses foram os 10 lanches proibidos em algumas cidades pelo mundo. Curtam este vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima.